Chegou o dia. Tire os fanboys da sala porque hoje iremos finalmente analisar Digimon Adventure 02 The Beginning. Bom, como vocês sabem, eu sou fã de Digimon, assim como você que está assistindo. Porém, não confunda eu ser fã de eu ser um idiota. Não vou também passar pano para qualquer coisa que eles lançarem. Quem me acompanha desde sempre sabe que eu sou muito crítico com o que eu gosto. Dito isso, não se sinta ofendido pela minha opinião ou pela opinião de qualquer um de não gostar do que você gosta. É normal. Você é livre para discordar e livre para concordar. Porém, vamos agir com respeito. Dessa forma, a gente pode desenvolver uma discussão até interessante aí nos comentários, beleza? Antes mesmo do filme sair, a gente já tinha algumas falas, no mínimo, curiosas envolvendo o filme e decisões estranhas, até mesmo um certo descaso pelo legado que a Adventure criou todos esses anos. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso e pra mim é estranho e até um pouco desrespeitoso o que tem sido feito com a franquia como um todo. Mas vamos deixar isso de lado. Focaremos hoje no filme. Esse filme, ele existe ao mesmo tempo que não existe. É extremamente complicado e vocês vão entender. Mais um aviso, haverá spoiler, claro. O filme não é ruim, mas ele é fora do tom. Certamente essa não é a aventura de reencontro que a gente esperava pra turma de 02. Além do fato do Luis ser o primeiro desescolhido, que só causa inúmeros problemas pra história até o momento. E esse é um fato que, se não existisse, não mudaria absolutamente nada na história do filme. E até faria mais sentido. O final do filme me desagrada muito também. Porém, a história não é ruim, mas sinto que deveria ter sido contada de forma separada do reencontro da turma de 02, porque da forma como foi contada, ela só parece muito apressada. Devido a esses problemas, a gente teve um filme estranho que não agrada nem o fã antigo e não traz também benefício para nenhum fã novo, e torna a história do Lui forçada por conta do tempo de duração. O tempo é muito curto, você não consegue simpatizar o suficiente, você tem pena dele, mas é pouco tempo, sabe? Ah, detalhe, para essa análise eu vou me focar apenas no que foi apresentado no filme. Eu vou tentar me abster de alguns comentários que os desenvolvedores desse filme fez, né, em algumas entrevistas, porque os relatos, né, as opiniões deles só piora mais ainda esse filme e confunde muito mais as pessoas. Porém, no final eu vou dar um pouco de atenção para isso, para não passar batido, tá? Bom, o filme se inicia com o Lui subindo a Tokyo Tower, visto que um Digitama gigante havia aparecido há alguns dias. Infelizmente, o Lui cai e as crianças de 02 vão ao seu resgate. O Lui é bem deprimido, bem apático com os protagonistas, e mesmo sendo salvo, além de ele não agradecer, ele julga a relação dos protagonistas como se os seus parceiros fossem algo forçado, né? Dele dá a entender que os Digimon são escravos dos seres humanos. Pois é. Essa foi uma das polêmicas que aconteceu também na época. E como o Taichi ainda não se tornou o embaixador, né, que é da coexistência entre humanos e Digimons, eles são forçados a fugir, já que o Stingmon havia chamado muita atenção, tipo, é um mosquitão gigante, né? E como os Digimons ainda não são vistos com bons olhos, eles são obrigados a se esconder. O Lui, então, tenta ir embora jogando a informação de que ele é o primeiro de escolhido, mas ele achou mesmo que ele ia jogar essa informação e ir embora e ninguém ia questionar nada. Mas os demais protagonistas, graças a Deus, eles têm personalidade e impede ele, pedindo pra ele explicar melhor o que ele tava falando. Eles fogem dali e o Lui conta que o Digitama que tava lá em cima é dele. Daisuke então se prontifica a levá-lo próximo ao Digitama para que ele pudesse tentar resolver isso, ou vendo o que dava, né? Já que eles basicamente não sabiam nada desse Digitama. Então, Paiodramon surge. Ken e Daisuke acompanham o Lui lá em cima, que sem querer acabam caindo dentro do Digitama gigante e viajando no tempo. Bom, o filme teoriza viagem no tempo. A realidade é que não é claro se foi viagem no tempo ou não, apesar de ter fortes indícios que sim. Aqui entra novamente uma fala dos responsáveis do filme sobre tal informação. Eles não dizem que sim, não dizem que não. Então não dá pra gente saber se é 100% de certeza. Assim como os personagens presumiram ser viagem no tempo, a gente também vai manter essa linha de raciocínio. No passado vemos o Taichi e Hikari andando juntos quando ainda eram crianças em Hikarigaoka. Sim, são aqueles eventos lá do filme pré-série. E logo à frente a gente vê o Lui e a sua mãe. Os três seguem o Lui do passado, né? Porque o do futuro tá junto com eles, né? E lá vemos um pouco da infância do Lui, um pouco de longe, que é muito sofrida. A gente vê que o pai dele tá no estado vegetativo por causa de uma doença, e a mãe do Lui tá sobrecarregada, a mulher tá fora de si. É visível quando eles chegam em casa, dá pra você ver, né, e ouvir ela recapitulando tudo que ela tem que fazer, com medo de esquecer alguma coisa. É nítido que ela tá com problemas, mas vou deixar claro, isso não justifica a forma como ela trata o Lui. Porém,
a gente vê que não é simplesmente o Lui que tá sofrendo, os dois também estão sofrendo. Chegando em casa, o Lui vai animado pra ver o pai dele e a mãe dele com medo do Lui sem querer esbarrar em algum equipamento médico expulsa ele do quarto. O Lui então vai ver TV enquanto a mãe dele prepara comida. Mas aí ele se distrai e faz xixi na roupa, o que pra mim é normal, ele é uma criança ali. Mas como eu disse, a mãe dele tá meio dodói da cabeça. Ela tira a roupa molhada do Lui e coloca ele pra fora. Nisso a gente vê que ele é cheio de hematoma, mostrando que ela tem descontado no Lui as frustrações dela. Nisso começa a nevar do lado de fora e o Lui tá na varanda, sem roupa de frio. O Daisuke fica muito puto, né? Quem não ficaria nessa situação? Mas o Ken, que é a voz da razão nessa dupla, diz pra eles não interferirem, porque se isso for de fato uma viagem no tempo, isso pode trazer consequências das quais eles podem não estar prontos pra lidar. E não dá 2 segundos, um digitão misterioso aparece e o idiota do Lui sai correndo pra cima do Lui do passado. E com isso eles são expulsos desse período. Cara, o Ken acabou de falar pra você não ir lá, o seu cabeça de caixa d'água. Mano, ok, né? Vamos parar pra refletir um pouco como viagens no tempo nunca acaba bem, né? Pois é, esse é um dos problemas do filme. Teremos viagem no tempo. E no final eu concluo melhor, porque senão vai ser spoiler antes da hora. Com isso, todos são expulsos e voltam do passado pelo Ukomon e voltam ao tempo presente. Mas antes vale ressaltar que o Ukomon surgiu no passado do nada. Ele criou um Digivice a partir da neve, de um pedação de neve pro Lui, dizendo que aquele aparelho simbolizava o vínculo deles. E ele promete realizar todos os desejos do Lui. Ali a gente vê, né, nascendo essa amizade, vamos dizer assim, afirmando que seriam amigos pra sempre. Nesse momento a mãe do Lui surge muito irritada e puta da vida com ele, mas do nada ela fica mansa. Mais pra frente a gente vai descobrir porque isso é tudo um foreshadow sobre o Ukomon. No presente, o trio é salvo por Angemon, Angelmon e Aquilamon. Daí eles têm um momento muito legal, mas que infelizmente é deixado de lado, novamente porque esse filme não é sobre as crianças de 02, né? Agora os adultos de 02. Que é a Miyako, preocupada com o Ken, lembrando que eles vão ser um casal no epílogo de 02. Então é triste a gente não poder acompanhar um pouquinho dessa relação que a gente sabe que vai acontecer, né? Triste. Eles então falam que viajaram pro passado e o TK meio que questiona, dizendo que eles só atravessaram o Digitama, que eles não ficaram lá nem um segundo sequer. Porém, eles mal conseguem concluir a conversa porque a polícia já volta atrás deles. Afinal, né, apareceu 2 anjos e um pássaro gigante, então eles são obrigados a se separar e se reunir em outro lugar. Não fala onde eles se reúnem, mas parece uma sala de estudos de uma faculdade. Não é estabelecido bem o local. Isso também pouco importa. Aqui os Digi escolhidos recapitulam sobre o Lui e o Digitama gigante. Aqui é estabelecido que o Lui foi a primeira criança a ter contato e ter um vínculo de criança escolhida após os descendentes de Hikarigaoka, né? Que é os eventos daquele OVA pré-série. Ao perguntarem sobre seu parceiro, o Lui fala que ele é o Ukomon e que ele tem poder de realizar desejos. Eles perguntam como e o Lui diz que o Ukomon só tinha dito que ele tem contato com uma existência superior. O TK e a Hikari na hora já associam essa existência superior com a homeostase, mas por conta do filme ter pouquíssimo tempo, fica por isso mesmo, eles acabam não levando essa teoria adiante pra gente poder entender melhor. Sem falar que o Lui também sequer sabe quem é homeostase, então eu acho que o filme não quis aprofundar esse assunto, mas eu acho que seria interessante. Aqui vamos dar uma pausa para uma pequena explicação sobre a entidade homeostase. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela, então dê uma olhada para vocês entenderem melhor. Mas resumidamente, uma coisa que pouca gente entendeu. Homeostase é uma entidade que busca o equilíbrio. Não o bem, não o mal, mas sim o equilíbrio dessas duas forças. Sabemos que os Digi escolhidos vieram a existir justamente como uma força do bem, vamos dizer assim, para combater o mal que não pôde ser parado pelos próprios Digimons. Tanto que sem eles o Digimundo teria virado saudade várias vezes. E esse filme traz uma reflexão interessante sobre a homeostase, que é, tipo, quando o bem ele acaba sendo superior ao mal, né? Nessa balança, trazendo desequilíbrio, ela favoreceria o mal para que, não tô dizendo de forma intencional, né, mas ela favoreceria o mal para que dessa forma a balança voltasse o seu equilíbrio perfeito? Esse filme meio que deixa pra gente a resposta que sim. A gente vai ver mais pra frente como isso é reforçado, visto que o Ukomon ele tem a habilidade de realizar desejos, porém vale ressaltar que o Ukomon é um Digimon infantil, ele havia acabado de nascer, ele não tinha distinção de bem ou de mal, o ser perfeito, né, pra fazer esse equilíbrio, essa balança. Porém, o Ukomon é inocente e pode levar as coisas ao pé da letra. Por exemplo, o Lui pediu que tivesse mais amigos. O Ukomon fez com que crianças da escola
escola fizesse amizade com ele. O Lui queria uma família feliz. O Ukomon fez a sua mãe ser mais bondosa e ele até trouxe seu pai de volta, curou a saúde do pai dele, né? O que a gente acha. E por fim, o Lui pediu que houvesse mais amigos como ele, ou seja, outras crianças com Digimon. O Ukomon realizou esse desejo, fazendo diversas crianças no mundo ganharem parceiros. A expansão de Digiscolhidos nesse filme dá a entender que foi obra do Ukomon. Porém, como eu disse, o Ukomon é uma criança. Ele realizou os desejos do Lui meio que ao pé da letra, sem consequências, sem saber das consequências. Então, para gerar novos escolhidos, ele teria que gerar conflitos, né? E como ele tem essa conexão possivelmente com a entidade homeostase, faz parecer que todos os eventos de Adventure foi obra dos desejos do Lui, né, do Ukomon tentando realizar esses desejos de forma inocente. Tanto que no aniversário de 8 anos do Lui, o Ukomon diz que não pode trazer os amigos com Digimons porque eles estavam ocupados. E sim, ele se refere à turma do Tite que nos anos 2000, né, que é quando o Lui tá fazendo 8 anos, eles estavam lutando contra o Diabramon na internet, então logo todos eles estavam ocupados. Isso novamente reforçado quando o Lui tá vendo os eventos de Diabramon Strikes Back na TV, e o Ukomon diz literalmente isso. 自分を守ってくれる友達が欲しいって。だから今そういう友達をいっぱい作ってるんだ。そんなことそうじゃないよ。 Reforçando que o Ukomon trouxe a instabilidade do bem e mal para gerar mais e mais escolhidos. Nesse momento, os pais do Lui meio que desmaiam e o Ukomon usa o seu poder para controlá-los como se fosse uma marionete, meio que dando a entender que ele manipulou tudo à volta do Lui para que ele fosse feliz. Nesse momento, o Lui se sente enganado e traído pela única pessoa da qual ele confiava muito. E em fúria, ele ataca o Ukomon, que continua muito bonzinho, dizendo que se fizer o Lui feliz, então tudo bem. Ele literalmente está entregando a própria vida dele se isso fizer o Lui feliz. Isso é muito pesado, cara. E é muito triste. Por isso que eu falo, a história desse filme é boa, mas por ser um filme, acaba que a história fica muito apressada. Eu acho que deveria ser uma minissérie, sei lá, de 6, 7 episódios. Aí, pra mim, ia fechar legal. Aí eles fecham com um filme trazendo a turma de 02. Mas tudo bem, né? Não foi feito dessa forma. Aqui, o Ukomon novamente reforça que todos os eventos de Adventure, até o momento, foi causado por ele. Ele fez isso para que os desejos do Lui se realizassem. O Lui, cansado de viver uma mentira, começa a quebrar o Digivice, já que aquele era o símbolo de vínculo entre eles. Ele fez isso para tentar quebrar esse vínculo, né? Na raiva ele queria fazer o Ukomon desaparecer, mas não dá certo. O Digivice acaba voltando no olho dele porque ele tá batendo com um taco de beisebol. Nessa que volta no rosto dele, atinge o olho dele, cegando ele. O Ukomon novamente, tentando ser prestativo, preocupado com o Lui, doa o seu olho pro Lui, fazendo ele se tornar uma aberração, porque ele literalmente tem um olho de Digimon, um olho humano. E essa cena é muito
bizarra, porque o Wukong literalmente fica com um buraco vazio no rosto. Então, tipo, ele literalmente deu o olho dele, cara. É simplesmente triste essas cenas. Você percebe o quão é sofrido tanto pro Lui quanto pro Kumon. É muito triste, cara. E isso deixa o Lui num estado de frenesi muito ainda pior. Ele tinha acabado, né? Cara, de novo, eu quero reforçar, o Kumon tem a melhor das intenções. Ele acabou de nascer, ele não sabe o que é bem e o mal. Tanto ele quanto o Lui é criança, eles são vítimas de si mesmos ali. Daí a gente tem uma das cenas mais tristes do filme, do qual o Lui literalmente deseja do fundo do seu coração que o Wukong desaparecesse. E como o Wukong vive em prol de fazer as vontades do Lui, independente de qual seja ela, ele começa a desaparecer da maneira mais sofrida possível. Ele chora, ele derrete. Cara, apesar do ódio do Lui no momento, né, é realmente complicado, cara. Essa é uma das cenas mais tristes. A gente vê literalmente o Wukong sofrendo e ele volta a ser um Digitama. Literalmente o que acontece com os Digimons quando eles morrem, né? Eles morrem e volta a ser um Digitama. É triste porque você percebe que havia um vínculo ali mesmo que fraco, né? Eles eram dependentes um do outro. Com a morte do Wukong, o Lui perde também seus pais, que estavam sendo controlados por ele. Pelo menos é o que o filme dá a entender, já que o Lui fala que depois desses eventos foi morar com outros parentes, então ele provavelmente perdeu seus pais também. Ou seja, os impulsos irracionais do Lui fez ele perder tudo. Percebe como essa história do Lui, ela é de fato interessante? Todos esses eventos funcionariam muito bem, mesmo se ele não fosse a primeira criança escolhida. Percebe como ser o primeiro Digi escolhido não interfere na história do Lui? Eles poderiam simplesmente tirar essa informação que a história do Lui ainda ia ser boa. Parece que essa informação tá ali só pra fazer o retcon de algo que realmente não precisava. Meio que tá ali, tipo, pra chamar a atenção daquele fã antigo. Olha, a gente vai contar o princípio, o primeiro Digi escolhido, vem ver o filme. Como se Digimon Adventure já não fosse suficiente pra chamar a atenção, né? É uma franquia de um anime de mais de 25 anos. Então, ele tem um nome muito forte. Não precisaria desse, entre aspas, clickbait, vamos dizer assim, né? O pior de tudo nisso é que os produtores do filme, eles não sabem o que o Lui é. Eles falam que o Lui é a primeira criança a ter contato com o Digimon, mas não é um Digi escolhido. No filme, tanto ele quanto o Komon afirmam que eles são Digi escolhidos, o primeiro ainda. Então, tipo, cara, só não faz sentido. Tipo, esses caras viu que o Lui ser o primeiro não foi algo bem recebido, né? Pelo que parece, e quiseram mudar de última hora. Só que o filme já tinha sido lançado, então não dava pra... Eles estão tentando se contradizer de um produto que eles já fizeram de caso pensado. Então, tipo, eles estão tentando apaziguar os fãs que não gostaram dessa ideia, falando que, não, calma lá, meu nobre, ele não é Digi escolhido não, ele é só o cara que teve o primeiro contato. Mas o filme passa justamente o contrário e reafirma várias vezes que ele é o primeiro Digi escolhido. E que isso, de alguma forma, faz importância pra história. Só é zoado que, tipo, eles fez esse retcon e agora eles não querem assumir esse retcon porque foi idiota. Contudo, muitas pessoas achou essa cena do Lui com o Komon um pouco fora do tom, e na verdade não é nem porque essas cenas são pesadas em si, mas de novo porque é tudo muito rápido. As reações do Lui só parecem muito forçadas, muito extravagantes, muito caricatas, devido ao tempo que eles tiveram para contar a sua história dentro do filme. Novamente eu repito, a história do Lui funcionaria muito bem se fosse uma minissérie de 5 ou 6 episódios, colocando, por exemplo, na minha visão, colocando o Ken, que é um estudante para ser investigador, né, da polícia, para ele investigar a história do Ken junto com os demais, introduzindo cada integrante da turma de 02 para ajudar ele nessa busca por informações sobre o Lui, com ele chegando no fim e interrogando o Lui de fato. Daí já metia a trama do CD-drama no filme, onde o Lui vai parar no Oceano Negro, e como a gente sabe, o Ken também passou por uma perda muito grande, igual o Lui passou. Então ambos perderam pessoas importantes. Cara, essas ideias são fodas, mas que simplesmente foram jogadas de lado e não são bem trabalhadas, não são bem executadas nesse filme. Ou seja, esse filme, de novo, tinha potencial pra ser muito bom, mas só não é, porque parece que as pessoas que estão envolvidas não ligam pra Digimon. Então eles fazem tudo de qualquer jeito, que na mente deles, se for um bom filme, então tá ok. Mas voltando pro filme, após o Lui contar toda a sua história pra turma, a própria Hikari fala o óbvio, né, pra ele, que o Komon só queria ajudar, que ele não tinha maldade, ele não tinha intenção de causar o mal, porque ele sequer entendia o significado disso. O Lui
fica puto e retruca pra ela dizendo que ele sabia sim. E aí dá meia-noite e o Digitama Gigante choca, com todas as pessoas do mundo recebendo mensagens sobre terem parceiros Digimons. Com isso, o Digivice do Lui volta a funcionar, mostrando que o Ukomon tava passando por uma evolução. Ué, mas o Ukomon não tinha morrido? Ele até virou um Digitama? Sim, ele morreu de fato, porém, lembra que ele realiza os desejos do Lui no aniversário dele? Pois então, ao dar meia-noite, chega o aniversário de 20 anos do Lui. E como o Ukomon tem uma conexão com o ser superior, ele foi capaz de renascer novamente aqui para poder realizar esse desejo do Lui. E aqui a gente tem uma breve discussão sobre o Ukomon querer forçar os humanos a terem parceiros com os Digimons. Algo que o próprio Lui já havia dito, que os Digimons eram escravos da vontade dos Digi-escolhidos. Aqui é colocado em pauta a insegurança desses vínculos serem fabricados pelo Ukomon, em vez de ser vínculos que eles construíram com o tempo. O que novamente isso me deixa muito puto da vida. Entri rebuta o mundo digital, fazendo os Digimons perderem suas memórias, fazendo eles serem amigos agora por sua vontade própria. Ou seja, teve todo um arco em Tri para os Digi-escolhidos se reaproximar dos seus parceiros. Por que o TK e a Hikari estão com essa dúvida? De novo, por que isso acontece? Porque houve o retcon desse filme, que houve toda aquela treta também com a linha do tempo que foi divulgada, que eles literalmente deixaram Tri de fora da linha do tempo. E agora vocês estão entendendo por quê. Houve esse retcon da história de Tri não contar mais, porém ela mantém seus personagens, como a Meiko e a Meikomon. Não houve descanonização, e sim um retcon, tirando agora todas as inconsistências que Tri criou, mas criando mais outras mil. Então não resolveu nada. Voltando pro filme, eles discutem um pouco e percebem por si só que eles passaram por muitas coisas juntos nesses anos de amizade, e que não poderia ser algo fabricado por alguém. O vínculo que eles criaram era algo que ia além de ser uma criança escolhida. Aqui eles jogam na cara do Lui que a culpa do Ukomon estar dessa forma é dele, que ele não se comunicou com seu parceiro, que eles não tiveram uma relação em conjunto. E aí eu me pergunto, esse saco de bosta caolho ficou anos com o Ukomon e nunca conversou com ele? Literalmente ele só usou o Digimon como uma lâmpada mágica, como umas esferas do dragão? Esse momento só me fez pensar que ele tá assim porque ele é um idiota, cabeça dura, que mesmo crescendo, ele não amadureceu nada, porque ele mantém raiva do Ukomon. Cara, agora eu tô do lado do Ukomon, esse idiota podia morrer agora. O Daisuke então convence o Lui de conversar com o Ukomon de verdade, de fazer o que ele já deveria ter feito há muito tempo, mostrando pra ele que sempre há tempo de reatar uma amizade verdadeira. Daí a gente vai pro clímax do filme, onde vamos ver agora como uma animação impecável, as evoluções da turma de 02, mano, que Imperial Dramon incrível. Nesse aspecto a gente tem que dar os parabéns pra Toei, que fez um ótimo trabalho com Dragon Ball Super Hero, né, mostrando os resultados do trabalho com 3D deles aqui. Os modelos 3D desse filme são tão animados e fluidos que mal parecem modelos 3D. Eles estão muito bonitos, muito bem feito, cara. Isso aí a gente tem que bater palma, de verdade. Muito bom. Muita gente se perguntou por que eles foram de carro em vez de montado nos Digimons. Aí eu te respondo, porque essa série não é idiota que nem um reboot, e ela trata seus seres humanos ainda como seres humanos. Ou, na moral, isso aí é uma puta de uma sacanagem, né? Os caras evoluíram a Teiyumon pra ela perder num hit só? Pô, meu amigo, era melhor nem ter evoluído a bichinha, deixava ela com Teiyumon mesmo. Ai, que desperdício, cara. Aí depois eu vim nego falar, tá vendo? Os anjos são uma bosta, meu. Olha lá, morreu com um golpe só. E eu vou falar o quê, né? Vemos então Shakomon e Silphmon entrando em batalha, e cara, lá vem eu dizendo o óbvio. Não. O Imperial Dramon não criou uma dimensão de bolso ou algo assim para manter o Daisuke e o Ken. Essa habilidade sempre existiu. Lá no anime clássico, o Imperial Dramon conseguia carregar todo mundo dentro das suas costas para viajar e volta ao mundo. Teve um arco só disso, das crianças subindo nas costas do Imperial Dramon, o Imperial Dramon viajando no mundo. Cara, vocês não lembram? Gente, isso não é uma dimensão de bolso, não. É só a forma como eles quiseram refazer todo esse cenário, para ficar algo mais bonitinho, mais palpável, do que literalmente parecia que tá todo mundo montado nas costas do Imperial Dramon, que ser no mínimo esquisito. Principalmente quando ele assumisse a forma de lutador, né? Falando da forma de lutador, ele já troca pra forma de lutador e vai pra cima do Big Ukomon, dando a brecha pro Lui entrar dentro do
cabeçote do Big Ulcomon, né? Pra ele poder viajar no tempo de novo. Enquanto o Lui vai lá pra dentro, a galera de 02 vai tentar impedir que o Ulcomon cause algum estrago externo. O Lui então chega novamente no mesmo momento que eles tinham chegado antes, né? Eu acho que na verdade que é um pouco antes, porque eles conversam, você vai entender. O Lui chega e ele vai lá e conversa com a mãe dele, né? A mãe dele tá ali meio num estado catatônico, você percebe. Essa cena é muito bem construída porque eles estão numa rua e em cima deles tem uma ponte. O Lui pega na mão dela pra conversar com ela e ela tá na sombra e o Lui tá na onde bate sol, simbolizando que ele é a luz da vida dela e tudo mais. Cara, é um paralelo muito bonitinho. Se você parar pra analisar, é muito bem feito. Como eu disse, o problema desse filme são pequenos detalhes e tem. O Lui então conversa com ela, fala que ele tá sofrendo, que o filho dela tá sofrendo, que não é só ela que tá sofrendo, mas que eles podem passar por isso junto. Ela, então, num piscar de olhos, acorda e corre pro Lui criança, que tinha tropicado também, que esse cabeção difícil de equilibrar, né? Com essa alteração no tempo, o Lui não tomou a bronca da mãe dele por ter feito xixi no sofá. Então, ele não ficou pra fora de casa. Com isso, ele não conheceu o Ulcomon, fazendo então o Lui adulto, né, chegar no lugar onde o Ulcomon iria aparecer. Com dessa forma eles podendo finalmente conversar como verdadeiros amigos. E é curioso que esse Ulcomon ele carrega as mesmas memórias que o Lui. Ele meio que, apesar de morrer, ele voltou com as mesmas memórias. Nesse momento é muito legal porque eles se abrem um com o outro. Eles vão dizendo o que pensam, o que eles estavam pensando naquele momento, o que eles gostam, o que eles não gostam. Que o Lui percebe, e a gente também, que é espectador, percebe que o Ulcomon fez o que fez na pura inocência. Ele só tinha a intenção positiva, assim como o Lui, ele não queria culpá-lo, mas ele também não sabia o que fazer, ele era uma criança. Eles terminam então concordando que eles deveriam ter conversado, ter se conhecido melhor. E o Lui deseja que eles possam se reencontrar de novo para poder recomeçar. O Ulcomon fica muito feliz e manda ele de volta pro tempo presente. Com isso, o Lui fala que eles devem matar o Big Ulcomon. E as criança não, né, os adultos, automaticamente já percebem, putz, deu errado. Mas na verdade não, o Lui fala que isso é de comum acordo. Foi de desejo de ambos que isso se encerrasse. Daí fica a dúvida: esse caolho cabeça de caixa d'água mudou o passado ou não? Por que diabos o Big Ulcomon ainda tá ali? Daí eu pensei, tá, então não foi viagem no tempo de fato. Ele só viajou pelas memórias, então ele foi mudando essas memórias dele. Mas aí numa cena depois da morte do Big Ulcomon, o Lui tá sem o olho de Digimon, mostrando que o passado foi alterado, já que o Ulcomon havia morrido e o seu olho de Digimon ainda estava intacto. Com o seu olho voltando ao normal, com ele desejando reencontrar o Ulcomon, ele mudou o passado. Aí você vai me dizer, não, ele não mudou o passado. E eu digo, pra ti, ele mudou. Já que os Digivices sumiram como resultado de não ter existido a primeira criança que desejou todos eles. Então, só que esses Digivices das crianças não são fruto do comum, são fruto da homeostase dos seus agentes. Então, tipo, era pro Digivice das outras crianças pós-02, né, as outras crianças do mundo ter sumido, mas os Digivices criados pela homeostase não. Ou seja, quem deveria, o único do grupo que deveria perder o seu Digivice, provavelmente seria o Ken, porque o Ken não recebeu o Digivice dele da homeostase. Como a gente sabe, no jogo ele recebeu aleatoriamente, como todas as outras crianças. Então não faz sentido os demais que receberam seus Digivices da homeostase perder os Digivice, né? Vocês estão me entendendo? E outra parada, não faz mais... Eles cagaram no epílogo de 02, porque se a ferramenta para abrir o portal pro mundo digital é o Digivice, sem o Digivice não tem mais como abrir o portal pro mundo digital. Então quem tá no mundo humano tá preso no mundo humano, quem tá no mundo digital tá preso no mundo digital, porque o Digivice não existe mais. Pra quem não sabe, vai falar, não, mas o Izzy, o Koshiro criou um celular que poderia funcionar com... O celular era um dispositivo que recebia energia do Digivice original. Tanto que quando o Digivice do NET parou de funcionar, eles, né, trocaram o celular pelo Digivice no fim do filme, porque, tipo, não tava mais dando certo, não tava mais funcionando. O vínculo deles já não tava mais funcionando, então eles teve que trocar. O celular é só um receptáculo da energia do Digivice. Então, né, cara, como é que eles foram pro Digimundo no epílogo 02. E isso também me lembra que agora não tem mais evolução facilitada. Se surgir um inimigo, agora tá todo mundo na roça, porque eles vão ter que treinar esse bando de Digimon pra eles evoluir. E agora imagina, agora só imagina comigo, você é uma criança do mundo digital de Adventure. Você tem vamos colocar aqui, um Otamamon. Um belo dia ele evolui para o Amon. O que você vai fazer com uma baleia gigante? Como é que você... esse filme... A mensagem final
é muito bonita, ela é muito fofa, mostrando que eles nunca precisaram de um dispositivo que ditasse sua amizade, que forçasse eles serem amigos. Eu queria gostar desse filme, ele tem boas ideias, mas tudo é muito apressado, tudo é mal executado. Essa história claramente não caberia num filme só. Claramente, essa história não foi feita pra ser executada em um filme. Mesmo assim, eles fizeram, criando esse filme que no fim não importa pra nada, porque ele muda o final dele, então ele altera de novo toda a linha do tempo. O filme basicamente se anula. Ele não existe, ele não importa pra cronologia. É apresentado o Lui como o primeiro dos escolhidos, que no fim das contas ele deixa de ser o primeiro dos escolhido. Ou sequer existiu, já que o Lui mudou o passado, fazendo ele não ser mais o primeiro dos escolhido. Ou seja, esse filme não acrescenta em nada e faz uma porrada de retcon e exclui uma porrada de história pra nada. E como eu mencionei, agora eles nem podem mais evoluir de forma hackeada, vamos dizer assim, né? Eles não podem mais executar a Blast Evolution, então eles vão ter que treinar. Como eu disse, se aparece um Digimon maligno agora, né, ele vai dominar o mundo e acabou. Cara, e agora se acontece um problema no Digimundo também, fudeu pra abrir um portal pra lá, porque ninguém tem mais Digivice, não tem mais ferramenta pra abrir portal. Ai, cara. Ai, esse filme. Bom, como eu disse que comentaria no final, houve diversas entrevistas com os produtores do filme, que pra mim só piorou toda a situação desse filme. Primeiro, eles não sabendo decidir se o Lui é ou não criança escolhida, mas inserem isso no filme como um fator importante. O fato de dizerem que esse filme não continua nem Kizuna, nem Tri, também me deixa muito chateado. Por isso, não temos quaisquer menção de que fim levou Gabumon, Agumon, Meiko e Meikomon. A gente tem só uma cena do Wallace com o Terremon e Lampmon, que é muito legalzinho, e só isso. A véia Hiromi já deixou bem claro que não liga pro legado de Digimon. Desde que supostamente eles façam filmes bons, isso pra eles já é o suficiente. Detalhe, sabe por que não houve marketing bem feito em cima desse filme? Porque os produtores presumiram que os fãs de verdade iriam assistir de qualquer jeito. Dito isso, não precisamos fazer marketing pro filme. É isso, galera. Eu vou indo embora antes que eu perca a minha forma física nesse vídeo. Concorda, discorda? Deixe nos comentários, porque tá complicado ser fã de Digimon. E o pior, teve gente falando que o problema desse filme é que não houve as formas finais pro Armadimon e o Hawkmon. Claramente o fandom de Digimon parece não se importar com a qualidade dos produtos que eles recebem. Desde que tragam novas evoluções, isso pra eles já é um bom filme. Isso só me chateia, porque como vocês podem ver, Digimon tem muito potencial, mas é jogado no lixo toda a oportunidade que tem. Bom, é isso, eu vou encerrar por aqui antes que, novamente, eu perca a minha forma física e seja reduzido a nada. Espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo. Não se sinta ofendido novamente. Se você discorda, fique à vontade pra colocar nos comentários, sempre com educação. E a gente se vê no próximo vídeo, ou não.